Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos continuar a leitura do livro Pense em Riqueza, do ilustre Napoleão Hill, que nos deixou um grande legado para que a gente pudesse aprender mais sobre nós mesmos, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, aprender qual o caminho do sucesso, onde mais de 500 personalidades foram estudadas, e ele fez uma compilação, trouxe para nós quais são os princípios, o que essas pessoas utilizaram em suas vidas para que obtivesse êxito naquilo que se propuseram a fazer. E nós estamos aqui nessa finalidade, com esse propósito de aprender mais e conhecer mais sobre essa filosofia do sucesso. E estamos agora no capítulo 1, onde fala sobre o desejo. O desejo é o ponto de partida de todas as conquistas. É o primeiro passo para a riqueza. Quando Edmund C. Barnes desceu daquele trem de carga em Orange, em Nova Jersey, ele podia parecer um mendigo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto ele caminhava nos trilhos da via férrea até o escritório de Thomas Edison, sua mente não parou de trabalhar. Ele se via em pé diante de Edison. Ouvia-se pedindo a Edison uma oportunidade para realizar a única obsessão intensa da sua vida, que era um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma vontade, era um desejo intenso e pulsante que transcendia todo o resto. Era um desejo preciso. O desejo não era algo novo quando ele abordou Edison. Fazia muito tempo que esse era seu desejo predominante. No início, na primeira vez em que o desejo surgiu em sua mente, talvez tenha sido e provavelmente era apenas um desejo, mas quando ele se apresentou diante de Edison, já não era uma simples vontade. Alguns anos mais tarde, Edmund C. Barnes ele se apresentou novamente a Edison no mesmo escritório em que havia encontrado o inventor pela primeira vez, e dessa vez o seu desejo tinha se traduzido em realidade. Ele estava trabalhando com Edison. O principal sonho de sua vida tinha se tornado realidade. As pessoas que conheceram Barnes posteriormente o invejaram por causa da sorte que a vida lhe apresentara. Elas o viam em seus dias de triunfo, sem se dar o trabalho de investigar a causa do seu sucesso. Barnes teve sucesso porque ele escolheu um objetivo preciso e investiu toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço nisso. Ele não virou sócio de Edison no dia em que chegou. Ele contentou-se em começar o trabalho, mas como subalterno. Contudo, que este lhe proporcionasse uma oportunidade de dar, nem que fosse um passo na direção de seu almejado objetivo. 5 anos se passaram antes de aparecer a oportunidade que ele buscava. Durante todo esse tempo, nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de alcançar seu desejo lhe havia sido oferecido. Para todos, exceto para ele mesmo, Barnes parecia ser apenas mais uma roda na engrenagem do negócio de Edison. Mas na própria mente, ele foi sócio de Edison em cada minuto, desde o primeiro dia em que começou a trabalhar lá. Trata-se de uma ilustração notável do poder de um desejo preciso. Barnes conquistou seu objetivo porque, mais do que qualquer outra coisa, ele queria ser sócio de Edison. Ele criou um plano para alcançar esse propósito e tomou um caminho sem volta. Agarrou-se ao desejo até se tornar a principal obsessão de sua vida. E, por fim, se tornou um fato, se tornou um acontecimento. Quando ele foi para Orange, ele não disse a si mesmo, vou tentar induzir Edison a me dar algum tipo de emprego. Não. O que ele pensou foi, vou encontrar Edison e avisar a ele que eu vim ser seu sócio. Eu não disse, vou trabalhar aqui durante alguns meses e se não tiver incentivo eu vou desistir e conseguir um emprego em outro lugar. O que ele falou foi, começarei por qualquer lugar. Farei qualquer coisa que Edison ordenar, mas antes de eu terminar, eu serei seu sócio. Ele não pensou, vou ficar atento a outra oportunidade caso eu não consiga o que pretendo na empresa de Edison. Mas sim, se existe uma coisa neste mundo que eu estou decidido a ter, é uma sociedade profissional com Thomas Edison. Vou tomar um caminho sem volta e apostar o meu futuro inteiro em minha capacidade de conseguir aquilo que eu quero. Barnes não deixou traçada qualquer possibilidade de recuar. Era vencer ou morrer. A história de sucesso de Barnes ele consistiu unicamente nisso. Muito tempo atrás,
um grande guerreiro se viu diante de uma situação que o obrigou a tomar uma decisão para garantir seu sucesso no campo de batalha. Estava prestes a enviar seus exércitos a combater um inimigo poderoso cujo contingente superava o seu. Embarcou seus soldados em navios, navegou o país inteiro, desembarcou tropas e equipamentos, então ordenou que queimassem as embarcações. Queimem os navios. Dirigindo-se às tropas antes da primeira batalha, falou: vocês estão vendo os barcos virarem fumaça? Isso quer dizer que só poderemos sair daqui vivos se vencermos. Agora não tem escolha. É vencer ou morrer. Amados, amadas, chegou a hora de queimar os nossos barcos. Então, vamos em busca. Eles venceram. Quem está desejoso de vencer em qualquer empreitada, ele precisa estar disposto a queimar seus navios, a bloquear qualquer caminho de volta. Apenas assim se pode ter a certeza de manter o estado de espírito chamado como desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. E na manhã seguinte ao incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes ficou parado na State Street, olhando para os resquícios fumegantes do que antes eram suas lojas. Começaram a debater se tentariam reconstruir tudo ou se deixariam a cidade para recomeçar numa região mais promissora do país. Acabaram decidindo, todos, exceto um, decidiram ir embora de Chicago. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir tudo apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse: cavalheiros, nesse local eu vou levantar a maior loja do mundo. Não importa quantas vezes pegue fogo. Isso foi em 1871. A loja foi construída e se tornou um monumento colossal ao poder desse estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshall Field fazer exatamente como seus colegas comerciantes. Quando a situação se complicou e o futuro se mostrava sombrio, eles simplesmente abandonaram o barco e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Notem bem essa diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, pois é a mesma diferença que distinguia Edwin Barnes de milhares de outros jovens que trabalhavam na empresa de Edison. É a mesma diferença que distingue praticamente todos que têm sucesso de todas aquelas pessoas que fracassam. Todo indivíduo que chega à idade de compreender o propósito do dinheiro quer tê-lo. Querer não trará riqueza, mas desejar riqueza com um estado de espírito quase obsessivo e em seguida planejar modos precisos de adquirir riqueza, apoiando esses planos numa persistência que não conhece o fracasso, isso sim trará riqueza. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado, transformado em seu equivalente financeiro, consiste em 6 ações claras, em 6 ações práticas. Primeira ação, você precisa fixar na sua mente qual é a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não basta apenas dizer, eu quero muito dinheiro. Seja preciso em relação ao valor. Existe uma razão psicológica para essa exatidão que será descrita no capítulo subsequente. Segunda coisa, determine exatamente do que você pretende abrir mão em troca do dinheiro que deseja. Algo em troca de nada é uma realidade que não existe. Terceira situação, estabeleça uma data precisa na qual você pretende ter o dinheiro que deseja. 4, crie um plano preciso para realizar seu desejo e coloque-o em prática imediatamente, quer esteja pronto ou não. 5, escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende ter, especifique o limite de tempo para sua obtenção, declare o que pretende dar em troca e descreva de modo preciso o plano por meio do qual você pretende acumulá-lo. E 6, leia essa declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma logo antes de se recolher à noite e outra após se levantar pela manhã. Quando estiver lendo, veja, sinta e acredite que você já tem a quantia que você deseja. Gente, isso aqui é uma tarefa, tá? Depois, quando eu disponibilizar esse vídeo, eu vou pegar essas tarefas aqui e colocar lá, para que você possa realizá-la, ok? Lembra do nosso compromisso? Vamos cumprir todas as tarefas para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Senão, de nada adianta. Vai entrar aqui, sair aqui, a vida vai continuar sendo a vida que está sendo. E nós queremos aqui mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de pensar, mudar o nosso comportamento
e agir nesse fluxo, em busca daquilo que a gente verdadeiramente quer, de acordo com o nosso desejo. Então é importante que você siga as instruções descritas nessas 6 ações. É especialmente importante observar e seguir as instruções dessa última. Olha só, quando estiver lendo, veja, sinta e acredite que você já tem o dinheiro. Você pode reclamar que é impossível se ver possuindo dinheiro antes de tê-lo de fato. É aí que um desejo ardente virá em seu socorro. Se você de fato desejar tanto dinheiro a ponto de seu desejo ser uma obsessão, você não terá dificuldade alguma para se convencer de que vai adquiri-lo. O objetivo é querer dinheiro e se tornar tão determinado a tê-lo que você se convença de que você vai tê-lo. Apenas aqueles que se tornaram sensíveis ao dinheiro conseguem acumular riqueza. Sensibilidade ao dinheiro significa que a mente se tornou tão completamente saturada com o desejo de dinheiro que é possível já se ver de posse dele. Para os não iniciados, aqueles que não forem versados nos princípios que regem o funcionamento da mente humana, essas instruções elas podem parecer pouco práticas. Talvez seja útil para todos que não conseguem reconhecer a sabedoria dessas 6 ações, saber que essa informação ela foi recebida por Andrew Carnegie, que começou como um operário comum na indústria siderúrgica, mas conseguiu, apesar do início humilde, fazer esses princípios lhe renderem uma fortuna consideravelmente superior a 100 milhões de dólares. E talvez seja útil também saber que essas ações foram cuidadosamente examinadas por Thomas Alva Edison, que colocou nelas o seu selo de aprovação como sendo não somente os passos essenciais para a acumulação de riqueza, mas os passos necessários para a obtenção de qualquer objetivo preciso. Os passos, eles não exigem nenhum trabalho árduo, não exigem nenhum sacrifício, não exigem que a pessoa se torne ridícula ou irracional. Aplicá-los não exige muita instrução, mas a realização bem-sucedida dessas 6 ações exige, isso sim, imaginação suficiente para permitir que se veja e que se compreenda que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada a cargo do acaso, do destino, a cargo da sorte. É preciso entender que todos aqueles que acumularam grandes fortunas precisaram primeiro, em alguma medida, sonhar, torcer, querer, desejar e planejar antes de obterem dinheiro. É melhor você saber, desde agora, que nunca poderá ser rico a menos que consiga produzir dentro de si um desejo ardente por dinheiro e de fato acreditar que vai adquiri-lo. É melhor você saber também que todo grande líder, desde a aurora dos tempos até o presente, foi um sonhador. A cristandade se tornou uma das grandes potências do mundo porque seu fundador foi um intenso sonhador que teve a visão e a imaginação suficientes para ver realidades em seu formato mental e espiritual antes que elas fossem transmutadas no formato físico. Se você não se imagina acumulando uma grande riqueza, nunca haverá no seu saldo bancário. Nunca houve em toda a história dos Estados Unidos uma oportunidade tão boa quanto hoje para os sonhadores práticos. As agruras dos últimos períodos econômicos difíceis e desorganizados levaram muita gente de volta à estaca zero. Uma nova corrida está prestes a acontecer. Como prêmio, haverá imensas fortunas a serem acumuladas em poucos anos. As regras da corrida mudaram porque hoje nós vivemos num mundo transformado, que favorece definitivamente aqueles que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de vencer nas condições que prevaleceram nos últimos tempos, em que o medo, muitas vezes, paralisou o crescimento e o desenvolvimento pessoal e econômico. Nós que estamos nessa corrida pela riqueza, deveríamos ser incentivados a saber que esse mundo transformado exige agora novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de marketing, novos livros, nova literatura, novos aspectos para os veículos de comunicação de massa, novas ideias para o entretenimento. Por trás de toda essa demanda, por coisas novas e melhores, está uma quantidade indispensável para ser um vencedor: a clareza de propósito. Saber o que se quer e ter um desejo ardente de possuí-lo. Testemunhamos a morte de uma era e o nascimento de outra. Esse mundo transformado exige sonhadores práticos e capazes e dispostos
a transformar seus sonhos em realidade. Os sonhadores práticos sempre foram e sempre serão aqueles que estabelecem os padrões de civilização. Nós que desejamos acumular riqueza, devemos nos lembrar de que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram indivíduos que mobilizaram e deram um uso prático às forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda por nascer, e converteram essas forças, ou seja, o impulso do pensamento, em arranha-céus, em cidades, em fábricas, em aviões, em carros, em todas as formas de conforto que tornam a vida mais agradável. A tolerância e uma mente aberta são necessidades práticas do sonhador de hoje em dia. Aquele que tem medo de ideias novas estão fadados ao fracasso antes mesmo de começar. Nunca houve um momento mais favorável para pioneiros do que esse momento atual. É verdade que não existe nenhum oeste denso, nenhum oeste selvagem a ser conquistado como na época das diligências, mas existe um vasto mundo profissional, financeiro e industrial a ser remoldado e redirecionado para um novo curso e um curso melhor. Ao planejar adquirir seu quinhão de riqueza, não deixe ninguém influenciá-lo a desenhar o sonhador. Para conquistar a sorte grande nesse mundo transformado, é preciso incorporar o espírito dos pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo que ela tem de valor. É esse espírito que constitui a seiva vital dos Estados Unidos, o desejo ardente de tirar proveito integral da maravilhosa oportunidade de desenvolver e comercializar nossos talentos num país livre. Não esqueçamos que Colombo ele sonhou com o mundo desconhecido. Apostou a vida na existência dessas terras e ele descobriu. O astrônomo Copérnico ele sonhou com múltiplos mundos e os revelou. Ninguém o denunciou como pouco prático depois dele ter triunfado. Pelo contrário, o mundo o venerou, provando mais uma vez que o sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite álibis. Se a coisa que você deseja fazer é certa e você acredita nela, vá em frente e faça. Comunique seus sonhos e não se importe com o que eles disserem se encontrar numa derrota temporária, pois eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo uma semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre e sem instrução, sonhou com uma carruagem de cavalos. Ele se pôs a trabalhar com as ferramentas que possuía, sem esperar que a oportunidade o favorecesse. E hoje, as provas do seu sonho se espalham por todo o planeta. Ele fez mais rodas funcionarem do que qualquer outra pessoa que já tenha vivido, porque não teve medo de acreditar em seus sonhos. Thomas Edison sonhou com um lampião que pudesse ser aceso por eletricidade. Pôs seu sonho em ação e, apesar de mais de 10 mil fracassos, ele acreditou nesse sonho, até transformá-lo numa realidade física. Os sonhadores práticos, eles não desistem. Lincoln sonhou com a libertação dos escravos, colocou seu sonho em ação e por um triz não viveu para ver o norte e o sul do país unido se transformarem seu sonho em realidade. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina capaz de voar. Hoje se pode ver pelo mundo afora provas de que o sonho tinha fundamento. Marconi sonhou com um sistema para canalizar as forças imperceptíveis do espectro eletromagnético. Evidências de que ele não sonhou em vão podem ser encontradas em todos os aparelhos de rádio e televisão do mundo. Além disso, o sonho de Marconi equiparou a mais humilde cabana à mais grandiosa mansão. Ele tornou vizinhas de porta pessoas de qualquer nação na Terra. Proporcionou ao presidente dos Estados Unidos uma forma de se dirigir ao povo do país inteiro e com pouca antecedência. Talvez lhe interesse saber que os amigos de Marconi o internaram para ser examinado no hospital psiquiátrico, quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou outros meios físicos diretos de comunicação. Os sonhadores de hoje têm uma vida mais fácil. O mundo se acostumou com novas descobertas, mostrou-se disposto a recompensar o sonhador que apresenta uma nova ideia. A maior realização de todas, no início, por algum tempo, foi um sonho. O carvalho ele vive adormecido dentro da bolota. O pássaro aguarda dentro do ovo. E na mais grandiosa visão da alma, um anjo está prestes a despertar.
Sonhos são sementes de realidade. Despertem, levantem-se, imponham-se, sonhadores do mundo. Sua estrela está em ascensão. A crise econômica e financeira mundial trouxe a oportunidade que vocês estavam esperando. Ensinou muita gente a ser humilde, tolerante e a ter a mente aberta. O mundo está repleto de abundantes oportunidades que os sonhadores do passado jamais conhecerão. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador precisa se lançar. Sonhos não nascem de indiferença, de preguiça ou falta de ambição. Olha só, sonhos não nascem de indiferença, de preguiça e de falta de ambição. O mundo não zomba mais dos sonhadores, nem os taxa de pouco práticos. Se você achar que sim, vá até o Tennessee, visite as poderosas barragens e usinas elétricas de Tennessee Valley Authority para testemunhar o que um presidente sonhador fez para canalizar e usar grande potencial hídrico dos Estados Unidos. Houve um tempo em que um sonho desse seria parecido loucura. Você pode ter se decepcionado, você pode ter sofrido milhares de derrotas e vivido tempos difíceis. Você pode ter sentido o coração ser esmagado até sangrar. Coragem, pois essas experiências serviram para temperar o metal espiritual do qual você é feito. São trunfos de valor incomparável. Lembre-se também de que todos aqueles que têm sucesso na vida começaram mal e atravessaram lutas e sofrimentos antes de chegarem lá. O divisor de águas de quem alcança o sucesso geralmente ocorre em algum momento de crise, graças ao qual eles são apresentados ao seu outro eu. John Bonnet escreveu O Peregrino, uma das maiores obras de toda a literatura inglesa, depois de ter sido preso e cruelmente punido por suas opiniões religiosas. O. Henry descobriu o gênio adormecido dentro do seu cérebro após ser preso em Columbus, Ohio, quando forçado pelo infortúnio a se familiarizar com seu outro eu e a usar a imaginação, ele descobriu ser um ótimo escritor em vez de um lamentável criminoso à pátria. Os modos de vida são estranhos e variados. E mais estranho ainda é o funcionamento da inteligência infinita pela qual os seres humanos são às vezes forçados a passar por todo tipo de problema e atribulação antes de descobrir o próprio cérebro e a própria capacidade de criar ideias úteis usando a imaginação. Edison, o maior inventor do mundo e cientista, ele começou como um vagabundo que operava um telégrafo. Amargou incontáveis fracassos antes de ser finalmente conduzido à descoberta do gênio adormecido dentro do seu cérebro. Charles Dickens começou colando rótulos em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor penetrou as profundezas de sua alma e o transformou num dos maiores escritores de literatura. Essa tragédia gerou primeiro David Copperfield, depois uma sucessão de obras que tornaram esse mundo mais rico e melhor para todos aqueles que leram seus livros. As decepções amorosas, elas podem ter o efeito de levar muitos à bebida e outros à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transmutar as suas emoções mais fortes em sonhos de natureza construtiva. Esse poder de transmutação será examinado em detalhes mais adiante. Helen Keller, gente, eu sou apaixonada pela história de Helen Keller. Ela ficou surda e cega pouco depois de nascer e passou anos sem conseguir falar. Apesar desse infortúnio, ela inscreveu seu nome de modo indelével nas páginas da história. Sua vida inteira serviu como prova de que ninguém nunca é derrotado até que a derrota seja aceita como realidade. Robert Burns, um rapaz analfabeto da Zona Sul, amaldiçoado pela pobreza. Ele virou alcoólatra quando adulto. Sua vida tornou o mundo melhor quando ele vestiu lindos pensamentos com poesia, arrancando um espinho e plantando uma rosa no lugar. Booker Washington nasceu escravo, prejudicado pela cor da pele na sociedade em que vivia. Por sua tolerância ao manter a mente aberta em todos os momentos em relação a todos os temas e por ter sido um sonhador, ele deixou sua marca definitiva em toda uma nação. Beethoven, ele ficou surdo. Milton ficou cego.
mas seus nomes irão perdurar enquanto houver civilização, pois eles sonharam e traduziram seus sonhos em pensamentos organizados. Pensamentos organizados. Guardem isso aí. Antes de passar o próximo capítulo, tome a decisão de despertar na sua mente o fogo da esperança, o fogo da fé, da coragem e da tolerância. Uma vez que tiver esse estado de espírito e um conhecimento operacional dos princípios descritos nesse livro, tudo o que você precisar chegará às suas mãos, quando você estiver pronto para isso. Existe uma diferença entre querer e uma coisa e estar pronto para recebê-la. Você nunca está pronto para alguma coisa até que você acredite que você pode adquiri-la. O estado de espírito ele deve ser de crença, não de simples esperança ou vontade. Ter uma mente aberta é fundamental para a crença. Mentes fechadas não inspiram coragem, não inspiram fé, muito menos a crença. Lembre-se, ter grandes objetivos na vida exige abundância e prosperidade, e nada disso demanda mais esforço do que aceitar a miséria e a pobreza. Jesse B. Rittenhouse ratificou essa verdade universal nas estrofes de seu poema, Meu Salário. Perdi 1 centavo para a vida, e a vida não quis pagar nada além. Pedi, na verdade. Vou recomeçar aqui esses trechos das estrofes do poema de Rittenhouse. Pedi 1 centavo para a vida, e a vida não quis pagar nada além. Por mais que eu implorasse a vida ao contar meus parcos vinténs, pois a vida é um patrão justo. Aquilo que você pede, ela escuta. Mas quando você dita o salário, ora, precisa suportar a labuta. Eu trabalhei por um salário reles, mas depois aprendi consternado que o salário que eu pedisse à vida, ela me teria pago, me teria pagado. O desejo, ele vence a mãe natureza. Numa conclusão condizente para esse capítulo, desejo apresentar uma das pessoas mais fora do comum que já conheci. A primeira vez que o vi, faz muitos anos, alguns minutos depois dele nascer, ele entrou nesse mundo sem orelhas. E o médico, pressionado para emitir uma opinião, admitiu que a criança provavelmente seria surda e muda pelo resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito de fazê-lo. Eu era o pai da criança. Tomei também uma decisão e emiti uma opinião, mas a expressei de modo silencioso, no interior secreto do meu coração. Eu decidi que meu filho iria ouvir e iria falar. A natureza ela podia me mandar um filho sem os órgãos da audição, mas não podia me induzir a aceitar essa realidade dessa limitação. Em minha mente, eu sabia que meu filho iria ouvir e falar. Como? Eu tinha certeza de que deveria haver um jeito e sabia que eu iria encontrá-lo. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas existe para nos ensinar a fé. Tudo o que precisamos fazer é obedecer. Existe uma orientação para cada um de nós. E escutando com atenção, ouviremos a palavra certa. Qual é a palavra certa? Desejo. Mais do que tudo, eu desejava que meu filho não fosse surdo e mudo. Nunca abri mão desse desejo, nem por um segundo sequer. Muitos anos antes, eu havia escrito: nossas únicas limitações são aquelas que criamos em nossas mentes. E pela primeira vez eu me perguntei se essa afirmação era verdadeira. Deitado na cama, à minha frente, estava um recém-nascido sem um aparelho auditivo natural. Mesmo que ele viesse a ouvir e a falar, obviamente, continuaria desfigurado por toda a vida. Isso, com certeza, era uma limitação que aquela criança não havia criado na própria mente. O que eu podia fazer? Daria um jeito, não sabia como, de transplantar para a mente daquela criança o meu desejo ardente de que houvesse maneiras de transmitir som para o seu cérebro sem a ajuda das orelhas. Assim que o menino tivesse idade suficiente para cooperar, eu encheria sua mente com o desejo ardente de ouvir que a natureza, por meios próprios, traduziria esse desejo em realidade física. Todo esse pensamento, ele ocorreu dentro de mim, mas eu não comentei com ninguém. Não falei com ninguém a respeito desse meu pensamento. E diariamente eu renovava a promessa que eu havia feito a mim mesmo de não aceitar aquela limitação em meu filho. Conforme ele foi crescendo e começando a reparar nas coisas à sua volta,
Observamos que ele tinha um leve grau de audição. Quando chegou a idade em que as crianças em geral começam a falar, não tentou fazê-lo, mas podíamos ver por suas ações que o menino era capaz de escutar parcialmente alguns sons. Isso era tudo que eu precisava saber. Eu estava convencido de que se ele podia escutar, nem que fosse ligeiramente, talvez futuramente desenvolvesse uma capacidade auditiva ainda maior. Então aconteceu algo que me deu esperança e que teve uma origem totalmente inesperada. Compramos um fonógrafo do tipo antiquado. Quando meu filho escutou a música pela primeira vez, ele ficou extasiado e na mesma hora tomou posse daquele aparelho. Em pouco tempo ele começou a demonstrar preferência por alguns discos, dentre eles o da canção It's a Long Way to Tipperary. Sei lá como é que se diz isso aqui, gente. Graça e paz a todos que estão aí. Vivi, quem mais que chegou? Eu não vi. Shirley, sejam bem-vindos. Fabi. Em certas ocasiões passou 2 horas tocando essa música repentinamente, parado em pé diante do fonógrafo, mordendo com força a borda da caixa. O significado desse hábito espontâneo só ficou claro para nós anos depois. Na época, ainda havíamos ouvido falar no princípio de condução óssea do som. E pouco depois, pouco depois de meu filho se apropriar do aparelho, descobri que ele podia me ouvir claramente quando eu falava com os lábios tocando o seu mastoide, que é o osso localizado na mandíbula, onde o canal auditivo deveria estar. Essas descobertas me proporcionaram os meios necessários para que eu começasse a traduzir em realidade o meu desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a sua audição e a desenvolver a sua fala. A essa altura, ele já estava tentando pronunciar determinadas palavras. O prognóstico não era nem um pouco encorajador, mas, para o desejo sustentado pela fé, impossível é uma palavra que não existe. Uma vez estabelecido que meu filho conseguia ouvir claramente o som da minha voz, eu comecei na mesma hora a transferir para sua mente o desejo de ouvir e o desejo de falar. E logo descobri que o menino ele apreciava ouvir histórias na hora de dormir, então me esforcei para criar histórias destinadas a desenvolver nele a autossuficiência, a imaginação e um forte desejo de ouvir. Havia uma história em especial que eu enfatizava, dando algum colorido e um novo dramático cada vez que a contava. A história se destinava a plantar na mente do menino a ideia de que sua limitação não era um defeito, e sim uma vantagem muito valiosa. Apesar de toda a filosofia que eu havia estudado indicar que toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que eu não fazia a menor ideia de como aquela limitação podia algum dia se tornar uma vantagem, mas mesmo assim eu continuei a prática de incutir essa filosofia nas histórias na hora de dormir, torcendo para que um dia meu filho encontrasse algum plano pelo qual sua limitação pudesse ser levada a cumprir algum objetivo útil. A razão me dizia de modo bem claro que não existe nenhuma compensação adequada para a falta de orelhas e do aparelho auditivo natural. O desejo sustentado pela fé deixava a razão de lado e me inspirava a seguir adiante. Analisando em retrospecto essa experiência, eu vejo agora que a fé que meu filho depositava em mim teve muita relação com os espantosos resultados. Ele não questionava nada do que eu lhe dizia. Eu lhe vendia a ideia de que ela tinha uma vantagem distinta em relação ao irmão mais velho e de que essa vantagem iria se refletir de muitas formas. Nós poderíamos ver que a audição dele melhorava aos poucos. Além disso, ele não se sentia constrangido por causa da sua limitação. Quando ele tinha mais ou menos 7 anos, exibiu a primeira prova de que nosso método de condicionar sua mente estava dando frutos. Durante vários meses ele implorou pelo privilégio de vender jornais, mas a mãe não consentiu. Por causa da surdez, ela temia que talvez fosse perigoso para o filho, que ele saísse sozinho pela rua. Mas por fim, ele resolveu agir por conta própria. Um certo dia à tarde, sozinho, em casa com os empregados, escalou a janela da cozinha, descendo pelo lado de fora e saiu. Pegou 6 centavos emprestados com o sapateiro do bairro, investiu o dinheiro em jornais, vendeu tudo, reinvestiu
e repetiu esse processo até a noite. Após fechar sua contabilidade e devolver os 6 centavos emprestados por seu banqueiro, ele obteve um lucro líquido de 42 centavos. Quando chegamos em casa nessa noite, encontramos nosso filho dormindo em sua cama, segurando o dinheiro bem apertado dentro da sua mãozinha. A mãe abriu a mão do garoto, pegou as moedas e chorou. Imagina só, chorar diante da primeira vitória do filho parecia inadequado. Minha reação foi o contrário. Eu gargalhei, pois compreendi que minha missão de plantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesma tinha tido sucesso. A mãe viu nessa primeira empreitada profissional um menininho surdo que saíra pela rua e arriscara a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um homem de negócios, corajoso, ambicioso e autossuficiente, cuja confiança fora multiplicada pelo fato de ele ter empreendido algo por conta própria e vencido. Aquela transação me agradou, porque eu sabia que ele tinha dado mostras de uma autossuficiência que o acompanharia pela vida toda. Acontecimentos posteriores provaram isso. Quando o irmão mais velho queria alguma coisa, ele se jogava no chão, esperneava, chorava, e ele conseguia. Quando o menino surdo queria alguma coisa, só um minutinho, gente, deixa eu só colocar aqui no mute. Vamos lá. Quando o irmão mais velho ele queria alguma coisa, olha o que o irmão mais velho fazia, gente, em contraposição daquele garotinho novinho com aquela limitação. O irmão mais velho se jogava no chão, se esperneava, chorava, até que ele conseguia. Quando o menininho surdo queria alguma coisa, ele planejava um jeito de ganhar o dinheiro, depois ele saía e comprava. E seguiria agindo assim ao longo da vida adulta. Meu filho ele me ensinou que as deficiências elas podem ser transformadas em plataformas que podem ser escaladas para alcançar algum objetivo virtuoso. Agora fecha aí, deixa eu tomar. Gente, tem alguém aí com o microfone ligado. Se puder desligar, eu agradeço. Colocar no mute, tudo bem? Meu filho me ensinou que as deficiências elas podem ser transformadas em plataformas que podem ser escaladas para alcançar algum objetivo virtuoso, a menos que elas sejam aceitas como obstáculos e usados como álibis. O menininho surdo ele passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior sem conseguir escutar os professores, a não ser quando eles gritavam alto e bem perto. Não frequentou nenhuma escola especial, nós fizemos questão que ele levasse uma vida normal e se relacionasse com crianças que ouviam e não arredamos pé dessa decisão, mesmo que ela tenha nos custado muitas discussões acaloradas com as autoridades escolares. Quando meu filho estava no ensino médio, ele tentou usar um aparelho auditivo, mas de nada adiantou. Em sua última semana na faculdade, aconteceu o mais importante divisor de águas de sua vida. Aparentemente, por um mero acaso, ele recebeu outro aparelho auditivo para que ele pudesse testar. Por causa da decepção com o anterior, meu filho demorou muito a fazer o teste. Mas por fim ele pegou, pôs na cabeça de modo um tanto descuidado, conectou a bateria e tchan! Como num passe de mágica, seu desejo de audição normal se tornou realidade. E pela primeira vez na vida, meu filho pôde ouvir praticamente tão bem quanto qualquer ouvinte natural. Felicíssimo com o mundo transformado que lhe fora proporcionado, ele correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu perfeitamente a voz dela. E no dia seguinte, pela primeira vez na vida, ele ouviu perfeitamente a voz dos professores durante a aula. Meu filho escutou rádio, escutou o som de um filme no cinema. Pela primeira vez na vida, ele podia conversar sem que os interlocutores tivessem que falar alto. Ele tinha diante de si um mundo transformado. Tínhamos nos recusado a aceitar o erro da natureza. E por um desejo persistente, nós induzimos a natureza a corrigir esse erro da única maneira prática disponível. O desejo de começar a render dividendos, mas a vitória ainda não estava completa. O menino precisava encontrar um modo claro e prático de converter sua deficiência numa vantagem equivalente.
sem atinar para o completo significado do que já tinha conquistado, mas inebriado com a alegria daquele mundo de sons recém-descoberto, meu filho escreveu uma carta para o fabricante do aparelho, descrevendo com entusiasmo sua experiência. Alguma coisa na carta dele, algo que talvez não tivesse escrito nas linhas, mas nas entrelinhas, fez a empresa convidá-lo para ir a Nova York. Ao chegar, ele foi levado a conhecer a fábrica e quando estava contando sobre seu mundo transformado para o engenheiro-chefe, um insight atravessou a sua mente. Foi esse impulso de pensamento que converteu sua limitação numa vantagem destinada a render dividendos não só em dinheiro, mas também em felicidade para milhares de outras pessoas. Essencialmente, lhe ocorreu que ele poderia ajudar a milhões de surdos que vivem sem o benefício de aparelhos auditivos se conseguisse encontrar um jeito de lhes contar a história do seu mundo transformado. Ali mesmo, ele tomou a decisão de dedicar o resto da vida a prestar um serviço útil àqueles que tinham a mesma dificuldade. Durante um mês inteiro, meu filho se dedicou a extensas pesquisas, analisando todo o sistema de comercialização do fabricante do aparelho. Imaginou caminhos, modos possíveis de se comunicar com portadores de deficiência auditiva do mundo inteiro, a fim de compartilhar com eles seu mundo transformado recém-descoberto. Feito isso, ele pôs no papel um plano de 2 anos baseados em sua descoberta. Quando apresentou esse plano à empresa, na mesma hora ganhou um emprego para cumprir o objetivo de realização de sua ambição. Mal sonhava ele que ao começar esse trabalho ele estava destinado a levar esperança e alívio prático a milhares de pessoas que sem sua ajuda jamais teriam superado sua deficiência. Pouco depois de se tornar sócio do fabricante do aparelho auditivo, meu filho me convidou para assistir a uma aula ministrada pela empresa para ensinar os surdos a ouvir e falar. Eu nunca soube desse tipo de instrução. Assim eu compareci à aula, cético, mais esperançoso de que meu tempo não fosse ser totalmente desperdiçado. Lá eu vi uma demonstração que me proporcionou uma visão muito ampliada do que eu tinha feito para despertar e manter vivo na mente do meu filho o desejo de uma audição normal. Eu vi pessoas surdas sendo ensinadas a ouvir e a falar pela aplicação do mesmo princípio que eu usara há mais de 20 anos com meu filho. Meu filho Blair. Não tenho a menor dúvida de que Blair passaria a vida inteira incapaz de ouvir ou falar se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido moldar a sua mente como nós fizemos. Um médico que acompanhou o parto dele disse que o menino talvez nunca viesse a ouvir nenhum som, nem a dizer nenhuma palavra. E mais tarde, o Dr. Irving Vulchery, renomado especialista nesse tipo de caso, fez um exame completo em Blair e ficou assombrado ao constatar como meu filho ouvia e falava bem. E disse que o exame indicava que, teoricamente, o menino não deveria ser capaz de ouvir nada. Quando eu plantei na mente de Blair o desejo de ouvir, de falar e levar uma vida normal, esse impulso ele foi acompanhado por uma estranha influência que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e superar o abismo de silêncio entre seu cérebro e o mundo exterior. Por algum meio que nem mesmo os mais dedicados especialistas de medicina conseguem interpretar, seria um sacrilégio eu ter a pretensão de compreender por completo como a natureza executou esse milagre. Seria imperdoável deixar de contar para o mundo Seria imperdoável deixar de contar para o mundo quanto sei sobre o humilde papel desempenhado por mim nessa estranha experiência. É meu dever e meu privilégio dizer que eu acredito, e não sem razão, que nada é impossível para a pessoa que sustenta o desejo com uma fé duradoura. Um desejo ardente ele tem modos sinuosos de transmutar no seu equivalente físico. Blair desejava uma audição normal e recebeu isso. Ele nasceu com uma limitação que poderia facilmente ter dificultado muito a vida de alguém com desejo menos definido. Essa limitação foi o meio pelo qual ele pôde posteriormente prestar um serviço útil para milhares de deficientes auditivos e que lhe proporcionou um emprego e uma compensação financeira adequada durante muitos anos. A pequena mentira branca que plantei na sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que sua doença se tornaria uma vantagem que ele poderia capitalizar, se justificou. De fato, não existe nada, seja certo ou errado, que a crença somada ao desejo ardente
não possa se tornar realidade. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo. Em toda a minha experiência, ao lidar com homens e mulheres afetados por problemas pessoais, nunca tive um caso que teria demonstrado de modo mais definitivo o poder do desejo. Os escritores, às vezes, cometem o erro de escrever a respeito de temas sobre os quais só têm conhecimento superficial ou muito elementar. Por sorte, eu tive o privilégio de testar a solidez do poder do desejo com a limitação do meu filho. E talvez tenha sido providencial a experiência haver ocorrido como ocorreu. Pois certamente ninguém estava mais bem preparado do que ele para servir de exemplo do que acontece quando o desejo é posto à prova. Se a mãe natureza se curva à vontade de um desejo ardente, é lógico pensar que ele pode ser derrotado por meros seres humanos? O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não compreendemos o método pelo qual ela utiliza todas as circunstâncias, todos os indivíduos, todos os objetos físicos ao seu alcance como meio de transmutar o desejo em seu correspondente físico. Talvez a ciência um dia desvende esse segredo. Eu plantei na mente de meu filho o desejo de ouvir e falar. Esse desejo virou realidade. Eu plantei na mente dele o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo se realizou. Não é difícil descrever o método pelo qual esse resultado espantoso foi alcançado. Consistiu em 3 ações muito claras. Primeira ação: eu misturei a fé com o desejo de uma audição normal que transmitia ao meu filho. Segunda, comuniquei a ele meu desejo de todas as formas disponíveis, graças a um esforço persistente e contínuo ao longo de muitos anos. E terceiro, meu filho acreditou em mim. Quando esse capítulo estava sendo concluído, chegou a notícia da morte de Madame Schumann Henke. Um curto parágrafo na reportagem fornece uma pista do estrondoso sucesso como cantora dessa mulher incomum. Cito o trecho desse parágrafo porque a pista que contém não é outra, senão desejo. No início de sua carreira, Madame Schumann foi visitar o diretor de ópera da corte de Viena para fazer um teste, mas ele não lhe concedeu o teste. Bastou ver aquela moça desengonçada e mal vestida para exclamar sem muita gentileza: com esse rosto e sem nenhuma personalidade, como que a senhorita pode almejar algum dia ter sucesso na ópera? Desista dessa ideia, minha cara jovem. Compre uma máquina de costura e comece a trabalhar. A senhorita nunca vai ser cantora. Nunca é muito tempo. O diretor da ópera da corte de Viena sabia muito sobre a técnica de canto, mas sabia pouco sobre o poder do desejo quando este assume as proporções de uma obsessão. Se soubesse mais sobre esse poder, sobre o desejo, ele não teria cometido o erro de condenar uma pessoa genial sem antes lhe conceder uma oportunidade. Muitos anos atrás, um de meus subordinados adoeceu gravemente, foi piorando com o passar do tempo e finalmente levado ao hospital para ser operado. Pouco antes de ser conduzido à sala de cirurgia, eu olhei para ele e me perguntei como uma pessoa tão magra e emaciada poderia passar com sucesso por essa experiência. O cirurgião me alertou de que haviam poucas chances, se é que alguma, de eu tornar a vê-lo com vida. Mas essa era a opinião do médico, não a opinião do paciente. Logo antes de ser levado, ele sussurrou debilmente: não se preocupe, chefe, eu vou sair daqui em poucos dias. A enfermeira que cuidava dele me encarou com pena. E o paciente de fato sobreviveu. Quando tudo terminou, o seu médico disse: a única coisa que o salvou foi seu desejo de viver. Ele nunca teria saído dessa se não tivesse recusado a aceitar a possibilidade da morte. Eu acredito no poder do desejo sustentado pela fé, porque eu já vi esse poder alcançar pessoas de inícios modestos até píncaros de poder e riqueza. Já ouvi tirar gente da beira da morte. Já ouvi servir do meio pelo qual pessoas conseguiram dar a volta por cima depois de terem sido derrotadas de um monte de modos diferentes. Já ouvi proporcionar ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar da natureza ter feito nascer com uma deficiência grave. Como canalizar e utilizar esse desejo? Ou melhor, como canalizar
E como utilizar o poder do desejo? Essa pergunta ela é respondida neste e nos próximos capítulos. Esse recado ele vem sendo espalhado depois de uma das crises mais devastadoras que os Estados Unidos conheceram. É sensato supor que a mensagem talvez chegue àqueles que foram feridos por alguma calamidade pessoal. Pessoas que perderam fortunas, que perderam empregos, além das quais precisam reorganizar seus planos e dar a volta por cima. A todas elas, desejo comunicar a seguinte ideia. Toda realização, seja de que natureza for e seja que objetivo tiver, deve começar com um desejo ardente, com um desejo intenso, com um desejo preciso. Porque um estranho e poderoso princípio da química mental, nunca divulgado, a natureza ela inclui no impulso do desejo ardente aquele algo mais, que não reconhece a palavra impossível e não aceita a realidade do fracasso. Felizmente, a natureza também nos deu o modo de canalizar o desejo com firmeza em direção aos objetivos que nomeamos e buscamos. Esse modo consiste na fé, que é o segundo passo para a riqueza. A fé, de antemão, é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Uau! Gente do céu! Que capítulo é esse? Agora está nas nossas mãos colocar esse desejo ardente, latente, transformá-lo num estado de espírito tão grande a ponto de seja algo que não exista impossível. É você seguir adiante, é você olhar para frente e, como num campo de batalha mesmo, se você chegou de navio, queimar os seus navios e não olhar para trás. É vencer ou morrer. Deixa eu finalizar com o pessoal do Instagram para que a gente possa continuar o nosso bate-papo aqui. Se você ainda está aí no Instagram e quiser compartilhar conosco, aqui no Zoom, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi esse capítulo para todas que estão aqui, Sirlene, Samária, Marilda, Vivi, Érica. E é um prazer poder contribuir e cooperar com você. Se você está ouvindo esse áudio depois de algum tempo, que você possa retornar aos áudios anteriores e siga a sequência para que você possa acompanhar e se deleitar nesses novos conceitos, nessa filosofia do sucesso que pode transformar a sua vida naquilo que você tanto espera. Beijo no seu coração e que Deus te abençoe. E vamos continuar lendo o livro Pense e Enriqueça. Amanhã a gente vai ler o segundo capítulo, que é sobre fé. Hoje, sobre desejo. Tchau, deixa eu finalizar.